O grupo militar privado, ou a companhia militar privada Wagner, se amotinou contra o Kremlin, contra Putin. E eu vou repercutir isso hoje, além das supostas sanções econômicas que a China está realizando contra os Estados Unidos. Foram esses dois temas mais importantes das últimas 2 semanas e justamente esse tempo que eu não gravei aqui para vocês, mas por motivos aí de força maior não pude fazer isso. Só que eu gravo hoje falo hoje sobre esses temas e já deixo aí programado que para os próximos dias eu vou falar especificamente sobre a teoria das relações internacionais que envolve os grupos militares privados e a segurança privada feita pelos estados ou utilizada pelos estados e os motivos pelos quais isso acontece, usando as teorias das relações internacionais e a parte científica disso. Porque eu também vi muita coisa, muita besteira sendo falada sobre o grupo Wagner e muita análise, muita conclusão sendo tirada de uma situação que é extremamente complexa, como eu vou comentar hoje um pouquinho aí. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais e hoje eu vou falar sobre os dois temas aqui que eu coloquei para vocês. Bom, vou falar primeiro aí sobre a questão da China sancionando os Estados Unidos. O que está acontecendo? A China basicamente tem quase um monopólio sobre alguns subprodutos que envolvem a produção de semicondutores, como o galho e o germânio. São dois elementos aí que são essenciais para a produção de microchips e a China detém 80% desse mercado. E o fato da China agora estar colocando limites para a exportação desses produtos, né, para a cadeia de produção de semicondutores, coloca a China numa situação em que ela faz uma sinalização fortíssima para os Estados Unidos e para o mundo, que é o seguinte: não me coloquem para fora das cadeias globais de valor da produção de semicondutores. Claro que não dá para colocar a China de fora, também não dá para colocar os Estados Unidos de fora, porque são dois players centrais para esse tema, para essa área específica. Mas na medida em que as coisas estão escalando na guerra comercial entre Estados Unidos e China, esse tipo de declaração, que é uma ação na verdade, mostra que a China não está para brincadeira. Nunca esteve, mas colocando esses limites, mostra que tem poder sobre os Estados Unidos também nessa questão de semicondutores. Os Estados Unidos sempre se colocam em uma situação de pressionar a China, fazendo movimentos em relação a Taiwan, seja pela questão da democracia e rogando e dizendo que Taiwan precisa ser liberta e democrática, apesar de os Estados Unidos não considerarem de fato Taiwan como um país independente da China, mas faz através de movimentações como a ida da Nancy Pelosi, que é a líder do Congresso dos Estados Unidos, a Taiwan, como se fosse uma visita de Estado oficial. Isso é uma provocação à China. Faz também em função de sanções econômicas que são realizadas em empresas como a Huawei. Huawei, que é líder no setor de produtos, né, que usam semicondutores, na questão do 5G muito bem posicionada e da inteligência artificial. É uma empresa que evoluiu muito e de maneira bastante intensa nos últimos anos, na última década, e agora é alvo de sanções econômicas dos Estados Unidos e do Canadá também, como teve a questão do Canadá, ao presidente, né, da companhia preso. Agora, em relação a esses limites aí que a China impôs, a gente obviamente vai esperar para ver o que vai acontecer, mas a mensagem é clara, né? E isso já está colocado na questão da rivalidade entre Estados Unidos e China. A China não pode ser colocada simplesmente para fora dessas relações comerciais e econômicas que envolvem os semicondutores sem haver uma resposta à altura. A resposta da China é econômica, porque ela faz movimentações diplomáticas e movimentações de política externa usando a economia como principal arma, e se as coisas forem escalando, também vai escalar a movimentação chinesa e talvez, né, indo para uma outra seara que seria a seara militar. Mas isso não está colocado agora, porque a China tem interesses econômicos e tem muito a perder caso queira realmente, de fato, né, escalar alguma coisa contra os Estados Unidos ou contra algum outro aliado dos Estados Unidos que se envolva nessa questão. Porque também o que é muito colocado, né, e isso também envolve a guerra entre Rússia e Ucrânia, é o uso de outro país ou de uma situação que coloque duas potências em conflito, mesmo que indireto. Isso aconteceu na Guerra Fria, na guerra entre Rússia e Ucrânia está acontecendo também, na minha opinião, e pode acontecer de novo entre China e Estados Unidos quando se tratar dessa questão que é tão sensível como a questão dos semicondutores. Porque quem for o líder, quem vencer essa disputa entre Estados Unidos e China, vai ser, na minha visão, o líder e a hegemonia do sistema internacional, mesmo que não queira, como o caso chinês diz que não quer essa hegemonia, mas a liderança vai ser faticamente comprovada, porque é o tipo de tecnologia que faz com que as outras sejam subordinadas a ela.
porque é uma tecnologia que puxa a produtividade para frente, faz com que outras tecnologias sejam desenvolvidas a partir dela e efetivamente é a liderança produtiva no sistema internacional e na política e na economia internacional. Bom, tendo isso colocado aí para a gente discutir agora e mais para frente, eu vou passar aí para o tema que está mais em evidência nas últimas 2 semanas, que é o motim protagonizado aí pelo Yevgeny Prigozhin, que é o líder do Grupo Wagner que atua já há algum tempo junto ao Kremlin, junto à Rússia, fazendo incursões em países variados. Até agora, até a invasão em Rostov, que foi de fato algo bastante complexo da gente analisar, não havia atuação do Grupo Wagner dentro do território russo. O Yevgeny Prigozhin é um aliado do Putin de outros momentos. Ele era alguém que produzia alimentos, né? E tinha uma barraquinha de cachorro-quente. Depois ele começou a ser o grande chefe ali do Kremlin, tendo realizado banquetes e responsável pela comida dentro do complexo ali do Kremlin. E isso é um sinal de confiança que era dado a ele, porque quem prepara a comida de um presidente é alguém que precisa prezar pela qualidade da comida e não envenenar o presidente de fato, né? Então Putin confiava muito nele, mas depois do que aconteceu, depois desse motim, as coisas com certeza vão mudar de figura. Por quê? O que está colocado? O Grupo Wagner estava atuando agora na guerra entre Rússia e Ucrânia. Teve uma vitória importante em Bakhmut, que era uma batalha que vinha desde o ano passado, desde pelo menos ali setembro, outubro do ano passado, e se alongou praticamente até agora, maio, junho desse ano. Então, uma batalha muito longa, muito extensa, que é muito similar a outras batalhas de guerras importantes que a gente teve aí no passado, e que foi vencida pelo Grupo Wagner. Pelo menos é dessa forma como Wagner coloca e dessa forma como a gente viu na mídia tradicional. Mas, tendo essa vitória colocada, a gente precisa entender por que o Grupo Wagner, então, se agora cheio de moral com a vitória, teve a movimentação de se rebelar contra o Putin, contra o Kremlin. Isso se deu porque há uma ameaça dentro da hierarquia militar ali colocada que o Prigozhin sentiu que as lideranças do alto comando do exército russo estavam colocando o Grupo Wagner em perigo, em primeiro lugar, e depois colocando ele em rota de colisão até com sua própria existência. Tendo essa leitura feita, o Prigozhin vai e se rebela, né? As motivações que fazem ele entender que há uma ameaça vital ao Grupo Wagner, isso vai muito em relação a movimentações colocadas para incorporar o Grupo Wagner as linhas do exército e das forças armadas da Rússia regulares, e isso, claro, ia desprestigiar o Prigozhin de maneira definitiva. Sendo assim, a rebelião e o motim colocado foram a resposta dada pelo Yevgeny Prigozhin, e uma resposta que tinha como objetivo enfraquecer esses setores do exército russo que querem que o Grupo Wagner não seja mais um grupo independente, que tenha um poder muito concentrado na mão do seu líder, que é o Prigozhin. Enfim, há muitas questões aí colocadas, essa é uma hipótese, né? Essa briga de poder, essa briga entre o Prigozhin e setores do exército russo, mas efetivamente o que acontece, né? E eu, claro, como eu já falei aqui no vídeo, vou fazer outro vídeo explicando cronologicamente, bonitinho, o que aconteceu desde a criação do Grupo Wagner, as suas principais campanhas até hoje. Mas o Grupo Wagner atuou em outros países, como a Síria, a Líbia, aparentemente na Líbia, né? E no Sudão. Outros países também foram alvo aí de operações do Grupo Wagner, mas na Síria foi importante em função da importância geopolítica que a Síria tem, que o presidente da Síria tem para o Kremlin, e colocado de outra forma, né, um dos responsáveis também pela virada de jogo que houve, né, nesse conflito, que botou o Bashar al-Assad de volta para o poder. Tendo isso colocado, né, o Grupo Wagner então goza de muito prestígio com o Kremlin, gozava até muito pouco tempo, e agora não mais. Por quê? A rebelião foi uma investida do Grupo Wagner em Rostov, que é uma cidade fronteiriça ali com a Ucrânia, e houve pouca resistência, o que coloca outro ponto de interrogação sobre as motivações e se havia também forças dentro do próprio exército da Rússia que eram contra o status quo do alto comando do exército militar e também favoráveis ou simpáticos ao Prigozhin. Não havendo resistência, houve também uma negociação por parte do exército, do Kremlin e do Grupo Wagner. No final das contas, e o Lukashenko, né, como o presidente da Bielorrússia, intermediando essa negociação, chegou-se à conclusão de que o Grupo Wagner seria deslocado para a Bielorrússia. Quem do Grupo Wagner quisesse se incorporar ao exército poderia, e quem não quisesse poderia ser mandado para a Bielorrússia. Bom, daí se teve o fim desse motim, sem deixar um legado aí de um relativo enfraquecimento do Putin, porque não havia, como estava sendo colocado,
uma manobra por debaixo dos panos ou uma tentativa de fazer algum movimento contra a Ucrânia, tentando disfarçar um motim e que isso pudesse levar o grupo Wagner para perto das fronteiras da Ucrânia de novo. Isso não aconteceu, pelo menos até agora não aconteceu. E, de fato, colocou o Kremlin, o exército e o Putin numa situação de que ele não controlaria essas forças mercenárias. Muito também se colocou aí nas redes sociais e em muitas discussões algumas passagens do príncipe, do Maquiavel, do Nicolau Maquiavel, falando sobre a incapacidade de mercenários honrarem um rei, né, ou príncipe, honrarem uma bandeira e terem qualquer sentimento que não seja movido pelo alto interesse mais absoluto e pela necessidade de dinheiro, de recompensa financeira. E se não vai lutar por nenhum tipo de ideal, o dinheiro ele é volúvel, ele vai ser fungível para a mão de muitas pessoas e dessa forma, com essa lealdade que os grupos mercenários vão se movimentar. Isso vai ao encontro da gente se lembrar do que se trata as forças privadas, né, os grupos militares privados. Se tratam de os governos, de certa forma, conseguirem fazer incursões militares, como foram feitas aí pela Rússia em alguns países, o caso aí que eu coloquei como principal, o da Síria, mas aí da Ucrânia também, em função da guerra ser muito importante, né, e vital para o Estado russo. Os exércitos mercenários, eles vão agir por dinheiro, sempre. Não importa qual a nacionalidade deles, mesmo que todos fossem russos, e aparentemente são no grupo Wagner, o que vai mover eles são interesses diferentes daqueles que moveram Putin para colocar o seu exército contra a Ucrânia. Quando acaba isso, ou quando há uma ameaça vital como aquela que o Prigozhin sentiu, estando certo ou não, o que vai acontecer é o que de fato aconteceu agora. É motim, é traição, é caos e instaurar o caos de maneira inconsequente para que os seus objetivos sejam preservados e atingidos, os objetivos do grupo Wagner. Então nada fora do que no século XVI o Maquiavel já tinha previsto, nada fora do que, como eu vou apresentar para vocês, as relações internacionais já não discutiam, mas a questão toda é custo-benefício. Na minha opinião, o custo é altíssimo. Mas por que então, reiteradamente, tanto os Estados Unidos, com grupos como o Blackwater, que depois virou o Academy, ou a Rússia agora com Wagner, usam essas forças militares privadas? Há diversos motivos, aqui eu elenco dois. O primeiro é a necessidade de diminuir o impacto político de campanhas militares. Quando você manda um exército privado, você não tem pessoas que vão voltar com um caixão enrolado em uma bandeira nacional, causando comoção e antipatia do público. Então você não tem isso. São pessoas que estão sendo pagas lá para fazer uma missão e dessa forma o Estado se blinda de repercussão negativa. E a outra é o barateamento de operações militares. Isso é também importante na medida em que operações militares muito extensas e que envolvem muito treinamento, muitas situações perigosas, elas vão facilitar o emprego desse tipo de grupos mercenários, desse tipo de expediente, para que não se corra risco junto com os exércitos que são regulares. E o outro ponto que eu ponho aqui, que eu acho que também é importante, é que, de certa forma, esses grupos eles servem especificamente para ações de assalto, de surpresa, em que há a necessidade de fazer com que quem faz parte desse grupo consiga se infiltrar ou se escamotear dentro de algum contexto. Claro, dado o alto risco de operações de assalto, esses exércitos privados são mobilizados. Há outros pontos que eu vou explorar ainda, de novo, no vídeo que eu vou fazer, mas por agora a gente pode ver isso, né? E em resumo aqui colocando, a gente viu aí que há um relativo enfraquecimento do Putin, mas não no sentido de fazer com que o Prigozhin queira ou possa reivindicar uma eleição, num pleito eleitoral próximo. Isso não está nem perto de acontecer, porque de fato o Prigozhin ele não vai conseguir aquele impulso eleitoral para conseguir se eleger. Isso na minha visão. Também não foi uma vontade de ir contra o Putin, atentar contra a vida dele, tanto que o Prigozhin ele tomou o cuidado de não acusar o Putin, sempre falou mal do exército, das forças armadas, do alto comando, e nunca do Putin. Diz que o Putin foi enganado, que ele era vítima de pessoas mal intencionadas que fizeram a guerra entre Rússia e Ucrânia com objetivos pessoais e não com um objetivo de garantir a segurança nacional. E também há uma questão muito da própria existência do grupo Wagner, da sobrevivência do Prigozhin enquanto um bilionário, um oligarca que eles chamam aí, né? Mas basicamente da figura dele enquanto alguém relevante na política da Rússia e a relevância e o poder que ele tem com essa milícia armada que é o grupo Wagner. Então tudo isso está colocado aí. Eu acho que sobre esse motim
Talvez a gente tenha alguma surpresa aí pela frente, mas o fato é que o Grupo Wagner não vai mais atuar na guerra entre Rússia e Ucrânia e a gente precisa ainda ver o que vai acontecer com essa contraofensiva que tem encontrado muitas dificuldades por parte da Ucrânia de realmente conseguir recuperar território. Vamos ver se o Grupo Wagner ausente da guerra vai causar algum tipo de efeito colateral negativo para o exército da Rússia e, claro, para a campanha militar que os russos estão fazendo na Ucrânia para ficar com o território ali do sudeste da Ucrânia, né, a região do Donbass e tudo mais ali que é super importante, principalmente a Crimeia. Mas por hoje era isso, né? Tava com saudade de gravar vídeo aqui para vocês. Que bom que eu consegui fazer hoje e até uma próxima. Tchau.